Áudio rolando. Ondas sonoras. Ondas sonoras. Espectro de luz. Ok? Tá bom. E aí, Monsieur Rafaeli? Gostei. Gostou? Esbanjando meu francês? Gostei, um pouco belga aí. O cara tá em outro país. Tudo bem, cara? Tudo bem, e você, cara? Tudo bem, tudo bem. Uma noite chuvosa hoje. É verdade. Né? O que é muito fortuito, porque eu quero começar com uma historinha hoje. Aposto que eu vou morrer na história. Não, essa você não tá envolvida. Ah, que bom. Essa é uma anedota pessoal minha. Mas antes disso, eu queria comentar o seguinte. As palavras, tem algumas palavras que evocam emoções na gente, né? Palavras como matemática e principalmente estatística são meio aterrorizantes para quem não conhece, né? Sim. É uma coisa que, pelo menos para mim, é assim, eu ouço estatística e eu já fico, ai meu Deus do céu. Não, cara, probabilidade é uma coisa que até hoje me dá um pesadelo, cara. Eu acordo e falo assim, probabilidade, não acredito. Que tinha, não sei como eu consegui passar por isso na escola, mas... Eu não sei também, foi um milagre. Mas acabou dando certo, né? De raspão no meu caso, mas deu certo. No meu também. Mas assim, uma das coisas, um dos motivos pelo qual, pelo menos eu digo pra mim, né? Essa palavra é assustadora, é porque é difícil associar a teoria com a prática, né? Então quando você não consegue fazer essa associação, aí fica meio mistificado, né, o negócio. Por isso que uma das nossas intenções aqui é trazer pessoas para a gente desmistificar muita coisa, né? E eu lembrei pensando nisso, eu lembrei de uma coisa que acontecia comigo quando eu era criança e que depois, mais para frente, que eu fui descobrir a verdade. A história é mais ou menos assim, para não me prolongar muito. Na casa da minha avó, minha falecida avó, tinha era uma calha, sabe? Tem a calha do telhado, mas depois a calha tem um cano que desce até o chão, para a água escorrer até o chão, né? Certo. Só que a casa da minha avó era mais antiga. Então toda essa calha e o cano que descia eram de cerâmica. Mas era um negócio meio artístico, assim, né? Porque daquela arquitetura mais antiga, que era mais arte do que, né, pra ser prático, né? Uhum. Então, eu lembro daquele cano muito vividamente. Ele aumentava no final, assim, ele tinha uma cor, um marrom peculiar e tal. E eu gostava muito de ficar olhando aquela estrutura, né? E na parte de cima daquele cano, no telhado, estava quebrado. Quando chovia, caía gotinhas, e as gotinhas caíam em cima desse cano. Uhum. E elas escorriam pela parte de fora do cano até o chão. Certo. E eu lembro que eu adorava ficar olhando, a gotinha caía do mesmo lugar, aí ela caía no cano e descia de um lado. Uhum. Aí a gotinha caía do mesmo lado, do mesmo lugar no cano, e aí ela escorria de outro lado. Certo. E eu lembro que eu adorava ficar vendo, eu ficava fascinado de ver para onde que a gotinha ia, né? Uhum. E aí anos depois, que assim, claro que hoje ainda também sou totalmente leigo, mas gosto de pensar que eu sei um pouquinho mais do que eu sabia quando era criança, que eu fui me tocar, falar por que aquilo me fascinava tanto, porque era, acho que depois eu vou ser, como de costume, eu vou ser corrigido aqui se eu falar besteira. Sim. Mas eu acho que aquilo tem muito a ver com esse conceito do que hoje a gente chama de teoria do caos. Uhum. Né? Inclusive tem até aquela questão que nós já falamos aqui antes, umas 3 vezes, do Dr. como é que é o nome? Ian Malcolm. Do Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, né? Que ele faz a mesma coisa com a aguinha, né? Que ele usa pra chavecar a mulher chavecar a mulher Grant, do cara, exatamente. E eu não sabia disso na época, mas o que me fascinava era justamente esse conceito da teoria do caos ou do que eles chamam de efeito borboleta, né? Que é as condições iniciais, né? É um evento, é um sistema em que ele é muito sensível às condições iniciais. Uhum. Então, mesmo que a gotinha caía no mesmo lugar do cano, às vezes uma diferença de pressão, de vento mínima, tem um resultado grande no final, né? E é mais ou menos aquela frase daquele cara que eu não me lembro o nome, mas eu acho que ele é um dos precursores dessa teoria,
que é ele falou, que é o que é bem conhecido, né? Que é o bater das asas de uma borboleta no Brasil causa um tornado no Texas. Né? E isso sempre me fascinou, mas eu nunca consegui ligar um com o outro. E então eu achei legal essa história, porque ela justamente faz essa ligação da prática com a teoria, né? E quando a gente faz essa ligação, parece que acende uma luz na cabeça, né? É verdade. A gente fala, nossa, agora eu entendo o que é teoria do caos, é um nome tão fantástico, né? E faz sentido, é muito bacana e tal. Então aqui, para a gente conversar sobre isso, sobre estatística, sobre outras coisas aqui, hoje nós vamos receber aqui ele que é mestre em estatística, doutor em psicologia experimental e professor de estatística também. Opa. É o Koki Fernando Oikawa. Falei certo? Falou. Bem-vindo. Muito bem-vindo, cara. Obrigado mesmo por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, é uma honra aí. Foi bem bacana, bem bacana. Pô, cara, assim, é muito legal você vir, porque a gente precisa, como o Vina falou, quando uma coisa, a teoria não parece muito ligada à prática, a tendência é a gente levar ao obscurantismo, né? Exatamente, mistificar mesmo. Mas é interessante, por exemplo, você já começou lembrando das gotículas que escorriam. Aí já tem um outro fenômeno aí, porque existe um tipo de modelo matemático também chamado movimento browniano. Movimento browniano também tem características aleatórias, e o melhor exemplo que eles dão é a trajetória que a água escorre no vidro. Um ótimo exemplo que aí você estava falando, legal, já está falando de movimento browniano já aqui, né? Que legal. Legal. Ele teve essa ideia quando eu olhava no microscópio e via o movimento de algumas bactérias, se não me engano, alguma coisa assim. Mas assim, existem duas linhas bastante interessantes e produtivas que são distintas, né? Por exemplo, tem o pessoal dos sistemas dinâmicos que trabalham com teoria do caos. Inclusive, nós temos aqui, a gente não tem Nobel, mas nós temos uma medalha Fields aqui no Brasil. De um pesquisador brasileiro, Arthur Ávila. E ele, para ganhar a medalha Fields, a história é a seguinte: teve um matemático que fugiu com a mulher do Nobel. E aí ele decidiu, a minha fortuna que eu criei para fazer dinamite nunca jamais vai ficar para ciência, para física, para química, para economia, mas para matemática não. Isso é fato, isso é verdade, é verdade. Então os matemáticos criaram sua própria premiação, chama medalha Fields. E essa medalha Fields só ganha matemáticos jovens até 40 anos e que já tiveram impacto na matemática. E nós temos um aos 4 ou 5 anos, eu chamo Arthur Ávila, se não me engano, ele é carioca, surfista. Nossa. Vocês estão pensando que o pessoal não, o pessoal ele surfa também. Que legal. Então ele é ganhador dessa medalha, ele fica meio ano, acho que no Brasil, meio ano nos estudos avançados de Paris, se não me engano. E ele mexe com essa teoria do caos, mas ele mexe com a matemática. Porque a teoria do caos é bem física, mas por trás ainda tem a matemática. A matemática é um sistema dinâmico, ele mexe com isso daí. Então existem alguns fenômenos que podem ser modelados com teoria do caos, movimento browniano. E existe uma outra classe de fenômenos que são melhores modelados com probabilidade estatística. Aí vem a pergunta, e aí? Quando é um, quando é o outro? Né? Exemplos assim genéricos de teoria do caos. A ideia é que o evento tem cara de aleatório, mas não é aleatório. Eu lembro que eu li uma vez um livro escrito por um jornalista muito legal de divulgação científica sobre a teoria do caos, do James Gleick. E já não tem mais para vender e tudo mais, aquelas coisas, né? E esse livro ele contava essa história das condições iniciais. E um cientista americano estava tentando modelar a temperatura e fazer previsão. E aí ele percebeu que pequenas mudanças na temperatura de hoje traziam erros enormes lá para frente. E aí surgiu a ideia da solução caótica. Ela não é totalmente aleatória, depende das condições. Se fosse um pouco diferentes hoje, seria bem mais diferente lá na frente, né? E exemplos que tem cara de ser aleatório, mas não é, por exemplo, eu lembro de ter lido no livro ele falava sobre goteiras. Ela está caindo, mas nunca no mesmo tempo. Parece que o tempo é aleatório,
mas não é. Existe ali um padrão. Então, fenômenos que parecem aleatórios, mas ainda tem um padrão ali, dá para ser modelado por teoria do caos. Entendi. Agora, fenômenos que não tem um padrão claro, é totalmente ao acaso, aí fica para probabilidade estatística. Então, assim, o pessoal da física, química, da ciência em geral, enquanto eles conseguem encontrar padrões, beleza. Se não, aí sobra pra gente aqui. Entendi. Sobra pra gente. E de experiência própria, assim, você acha que os fenômenos naturais, eles tendem mais para a aleatoriedade, né, pro caos, ou para uma questão de existe um controle por trás, existe um padrão? Aí entra uma discussão bem filosófica mesmo. Isso é bacana demais. Aí o que acontece? Nada impede de um cara da teoria do caos pegar um problema de lançamento de dados, né? Nada impede, e também que é da estatística, ele tentar modelar o fenômeno. Como pesquisador, até a gente incentiva que as outras áreas conversem, né? E também nada impede no estatístico pegar um fenômeno lá que tem um padrão ali e também modelar, né? Então essas coisas são bem-vindas na ciência, né? Agora, qual é o melhor? Aí precisaria ficar analisando e ficando especialista naquele assunto, mas não sei se tem uma resposta. O que dá para dizer é que se um fenômeno tem um certo, assim, diríamos assim, outro exemplo que eu me lembrei agora, a fumaça que sai da bituca de um cigarro. Uhum. Tá? Ela pode começar a fazer uma trajetória retilínea, depois circular. Uhum. E depende, se agora a janela tem uma janela aberta, semi-aberta, como é que tem as condições iniciais, né? Mesmo assim é difícil você fazer a previsão, né? Mas pequenas mudanças podem alterar muito a trajetória da fumaça que sai da bituca do cigarro ali. Então, se um estatístico quiser modelar isso também, ele até pode, mas aí a discussão acaba sendo de método. Né? Qual método usar, se é o mais adequado, se não é. Eu não me lembro assim de ter uma discussão sobre isso, porque não existe uma competição, uma concorrência. Hoje em dia tudo está sendo bem-vindo, está tudo sendo muito bem-vindo. Isso é muito bom, né? Agora, o que dá para pensar é, por exemplo, se um evento na área de estatística de probabilidade, é assim, você tem um dadinho, um exemplo clássico. Você sabe quais são todos os possíveis resultados, né? São 6, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, a moeda ou cara ou coroa. Mas a pegadinha aí para modelagem estatística é você não sabe qual vai ser o resultado. Mesmo que o dado ou a moeda sejam viesados. Pode dar cara ou coroa, pode dar 1, 2. Você sabe todos os possíveis resultados, mas você não sabe o que vai acontecer, porque o experimento ainda não ocorreu. Então esse é o tipo de experimento mais estatístico, né? Então, por exemplo, você vai testar uma droga nova com indivíduos para ver se a droga funciona ou não. Você sabe os possíveis resultados, mas você não sabe o que exatamente vai acontecer. Essa é a ideia de fazer o experimento, né? E aí, nesse caso, vamos testar uma droga nova, se ela cura a dor de cabeça mais rápido do que os outros dizem. Né? Você sabe qual é o resultado, mas você tem que experimentar ali. Aí não sei se a teoria do caos é o melhor exemplo. Mas assim, impede de alguém testar? Não impede, eu acharia até interessante ver o que o cara faz, entendeu? Hoje em dia as coisas estão mais assim abertas, né? Não é uma briga, né? Hoje em dia tá todo mundo querendo entender. Legal. E parece que é uma coisa que... é uma coisa que... parece não, obviamente, ela se aplica a muita coisa, né? Ela é totalmente multidisciplinar. Acho que não tem uma área que ela não está envolvida, né? Como o Rafael comentou, eu acho que na natureza existe muito disso, né? Tem aquela história como é que é? Da concha, né? Que tem o padrão da concha, não sei o que lá. O número, né? Os números, né? E tem a questão do próprio material genético, né? O que ele faz o crossing over lá, o crossover, e faz a mutação genética. Isso é um fenômeno aleatório, também, né? É um fenômeno, mutação genética, mutação né? Genética. É fenômeno aleatório isso daí, né? Então. E é uma coisa interessante, porque ele faz parte de tudo, né? Inclusive, hoje em dia eu sei que se usa também esse conceito da teoria do caos na própria psicologia, né? Para estudar o comportamento de grupos, por exemplo, né? Hoje em dia eu acho que é bem-vindo. Eu não ouvia falar, mas assim, lá eu não duvido nada que lá fora já tenham feito. Eu não duvido nada. Hoje em dia é muito bem-vindo. Métodos, seja da estatística, da teoria do caos, movimento browniano. Se tiver sentido naquele momento ali, naquele experimento, acho que
Hoje em dia tudo é bem-vindo, né? Agora, a questão que fica é a parte prática. Essa é a parte que para mim... Essa é a parte que para mim é muito difícil de entender. Eu vou te dar um exemplo. Eu lembro que a minha formação é na área da saúde. Eu fiz faculdade de biomedicina. Então não era o forte do curso, mas eu tive aula de estatística. Só que assim, um semestre. Entrou por um e saiu pelo outro. Porque é muito difícil. Matemática, para mim, é uma coisa muito difícil de conceber, né? Mas eu lembro que tinha uma história que, assim, para estudos populacionais, como você comentou, de pesquisa clínica, né? Testar drogas e tal. Tem uma certa fórmula, tem um certo número, né? Por exemplo, se tem um certo número de pessoas que a sua amostra tem que ter um certo número de pessoas para que o resultado seja tantos por cento confiável, né? Sim, sim. E eu lembro disso, e eu lembro que esse número não era baixo, né, na área da saúde, mas por outro lado, você pega, por exemplo, o negócio do Ibope lá, o Ibope da televisão. Isso, tem uma discussão né? séria isso aí. O Ibope, se você entrar no site do Ibope, o Ibope ele não mede o Brasil inteiro, ele mede as 15 principais capitais do Brasil. E, por exemplo, em São Paulo são 1.600 pontos que está medindo. E nesses 15 total, são 6.000 só. São 6.000 que está medindo uma população de quanto? Quantos são no Brasil? 200 milhões? Mais de 200 milhões. Né? Então, isso para mim, assim, pro leigo, parece que não é nada confiável essa amostra. Mas tá certo. Não, mas... Como é que é? É confiável mesmo? Não é? Aqui tem duas discussões aqui. Então vamos começar pela primeira mais básica. Existe um teorema em probabilidade que ele é forte e pesado. Esse teorema diz o seguinte: olha, não importa qual seja a observação ou a variável que você esteja observando, se você faz uma repetição muito grande de observações da mesma variável, a média das observações vai para uma distribuição normal, que é aquela distribuição gaussiana em forma de sino. E esse teorema ele fala assim: olha, não importa se a variável é a altura das pessoas que você enxerga na rua, não importa se é o número de filhos que essa pessoa tem, se a variável é discreta ou se ela é contínua, não importa qual seja a variável. Tem um teorema, e o teorema, como está provado, ele está provado, ele é verdadeiro eternamente. Tá. Se o número de observações que você faz tende ao infinito, cresce bastante, a média dessas observações sempre vai para uma distribuição normal. Aí é que está o ponto. Quão grande precisa ser? O teorema não diz nada disso. Matematicamente a conta fechou. Se N, que é o número de observações, cresce, aquela fórmula lá ela vai assumir uma forma da distribuição normal. Aí que tem aí isso é um teorema. Isso aí é forte. Outra coisa uma das exigências desse teorema é a amostragem precisa ser aleatória. Então, acho que quase, eu não sei se existe, eu acho que não, eu posso estar exagerando, mas eu acho que no momento de eleição, nenhum país consegue fazer amostragem aleatória porque não dá tempo. E o que seria amostragem aleatória? Seria, por exemplo, o município de São Paulo tem quantos eleitores? Vamos chutar um número aqui, 20 milhões? Eu vou chutar. Vamos chutar que eu também não sei. Então, a amostragem aleatória seria pegar, vamos supor, 2.000 títulos de eleitores dentro de uma urna de 20 milhões. Tá. Aí você pegou e sorteou 2.000 títulos de eleitor, você vai lá, João da Silva, onde ele mora? Tem que descobrir onde ele mora. Aí Maria Joaquina, onde ela mora? Tem que ir atrás onde ela mora. Aí você vai atrás na casa do Joaquim da Silva, a pessoa fala, a ex-mulher dele fala, ele não mora mais aqui. Não quero saber onde ele está, e se você souber, eu tenho raiva de você também. Então, com a amostragem aleatória não funciona, não dá tempo, porque é tudo semanal, em época de eleição. E na rua perguntar não é aleatório? Não é aleatório. E geralmente eles tentam obter uma amostra representativa. Então, tipo assim, está faltando 15 mulheres entre 40 e 50 anos. Então, isso a gente chama de amostragem por cotas. Tá. Aí o que acontece? O teorema probabilístico, que diz que dá para fazer essa amostragem, você já furou ele. Não é amostragem aleatória, é amostragem por cotas.
E toda aquela história de margem de erro lá, aquilo não, na realidade, intervalo de confiança não funciona por amostragem por cotas. Sempre está subjacente, subentendido, que a amostragem é aleatória. Então é por isso que os países que fazem amostragem por cotas, tudo bem, pode fazer. Mas não falam em margem de erro porque já não está mais pressuposto isso. Que interessante, cara. Aí o que acontece? Existiu, eu vou até deixar com vocês, para vocês deixarem linkados, existiu em 2006, lá no IME, no Instituto de Matemática e Estatística da USP, eu estava estudando na época o mestrado, uma discussão séria com o IME, alguns professores do IME e o IBOP. Foi uma diretora do IBOP lá. Olha, a briga foi feia ali, sobre método. Tá. Né? O artigo é a falácia das margens de erros. Acho que tá, porque eu já verifiquei ontem. Legal. Falácia das margens de erro. Margens de erro. Isso. Tá lá. Aqui, ó. Ateus.net. Será que é isso? É esse? Não é esse. Não, é não. margens de erro. É um PDF. Aí, esse daí. IME, Unicamp. Isso, acho que é isso aí. Então, houve uma discussão em 2006 e esses dois autores, eles resumiram a história da palestra. E um é a professora aposentada da Unicamp e outro da Federal de Pernambuco. Aliás, se você subir um pouquinho, tá em negrito uma parte ali, ó. O problema... Dá um zoom aí. Dá um zoom? Olha lá. Só nessa Senão parte a gente aí. fica cego aqui. O problema em negrito. Tá. O problema é que não há como se estimar parâmetros populacionais cientificamente a partir de uma tal amostragem, que no caso ele está falando de amostragem probabilística por cotas. Tá, que não é aleatório. E eu já vi nos Estados Unidos, eles informam. Então, assim, qual o problema? Você não pode fazer amostragem por cotas, não pode, mas não venham abrir margem de erro. Não existe isso. Você pode, então façam com os americanos já corrigiram isso há décadas. Você pode pegar uma época de eleição nos Estados Unidos, eles mostram a curva e o ponto, eles não abrem um intervalo de confiança ou margem de erro. E eu vi isso até uma vez no seriado da Netflix, da House of Cards. Até lá tava mostrando no seriado, no episódio. Aí eu até falei, vou mostrar para meus alunos aqui do House of Cards, tá aqui. Eles só mostram um ponto, eles não falam em margem de erro, porque eles sabem disso. É porque, me corrija se estiver errado, é porque já está subentendido que não é aleatória, é amostragem por cotas, porque não dá tempo tecnicamente e não tem problema. Mas não abra uma margem de erro, porque não existe isso. Que legal. Aí o que acontece? Eu sempre falava em sala de aula e tal, e vários dos meus alunos, alguns deles na época eram do IBOP. Aí eu comentava, chegava na época de falar de margem de erro não, de intervalo de confiança e tudo mais. Aí um deles falou assim para mim, mas professor, é o seguinte, o problema já não é nem mais esse que o IBOP a gente faz coisa errada, o problema é que na legislação eleitoral é exigido isso, o erro. O erro agora está em lei. O erro está em lei, então a legislação exige a margem de erro porque sempre tivemos isso. E é uma margem de erro que não está baseada em nada. Não está baseada em nada, porque se agora uma coisa assim, olha, abrir intervalo de confiança, então para cada ponto percentual dos candidatos, um tem 30%, outros tem 40%, outro tem 15%. Se a amostragem for aleatória, você poderia abrir intervalo de confiança, mas cada um deles tem uma amplitude diferente. Quem tem um ponto maior vai ter uma incerteza maior, então abre uma amplitude maior. Se você tem um ponto menor, 15%, então abre uma amplitude menor. Então seria diferente. Esse seria o correto. E isso é estranho para a população. Sim. Não é? Essa é a cerimônia. Mas se a amostragem fosse aleatória, certo. Se ela não é aleatória, não pode falar em margem de erro e nem abrir intervalo de confiança. Essa é uma forma correta. Os americanos já fazem e só informam o ponto. Acabou. Entendi. E isso quer dizer o que, então? Por exemplo, uma estamos pesquisa errados. dessa... Estamos errados. Mas então quer dizer que esses números não são confiáveis? O ponto, sim. Mas garantir que existe 2 pontos para cima e para baixo, não. Tá. Isso. É porque, assim, me corrija se estiver errado, mas talvez é porque meio que forçar um empate, por exemplo. Porque a pessoa ela não vai ter ela não vai
conseguir captar, subtrair, captar isso, entendeu? Sim. Então, tipo, você fala assim, o cara tem 48% É. e o outro tem 52%. Então, tecnicamente, estão empatados. Tanto que eles até falam, tecnicamente empatados, porque estão nesse aspecto que não existe. É porque os dois, assim, entre aspas, a margem de erro tá entrando na margem de erro do outro, eles estão muito próximos, né? Então, aí lá no mestrado, com o professor Sérgio Wesley, ele falou assim, olha, procure na literatura, não existe margem de erro na literatura estatística. Não assim em jornal, na literatura não existe. E outra coisa que não existe na literatura está de empate técnico. Então, mas eu estava tendo a inferência bayesiana, que é uma outra tipo de estatística, né? E ele falou assim, não existe empate técnico na literatura estatística. Alguém está na frente sempre. Essa história de empate técnico é para vender jornal, ele falou assim. Entendeu? Então, são coisas que, quando eu falo, parece estranho um bicho, um ET, assim, né? Alguma coisa assim. Mas, assim, eu tive isso em sala de aula, né? E teve essa discussão lá no IMEA, né? Esse artigo lá, ninguém lê, ninguém sabe. E um é professor da Federal de Pernambuco e o outro é já aposentado do Unicamp. Saíram de lá como se nada tivesse acontecido e continuou. Mas agora o problema é esse, já está na legislação a exigência de margem de erro, que em amostragem não aleatória, amostragem por cotas, né? Não tem isso daí, não existe na literatura estatística. Nossa, margem de erro é um termo, aí eles falam assim, olha, mas não é intervalo de confiança que é o correto, né? A gente fala de margem de erro, mas isso não existe na estatística. Então eles criaram um subterfúgio e dão 2 pontos para todo mundo, o que está lá embaixo, o que está lá em cima. Então, agora, se fosse corretamente na literatura estatística, a gente falaria de intervalos de confiança. E cada um, ao medir um ponto de incerteza, vai ter uma amplitude diferente. Não, então o buraco é mais embaixo, mais embaixo, a gente não sabe. É bem pior do que a gente imagina. E está na legislação eleitoral a exigência de margem de erro. Pelo menos foi o que o meu aluno me falou. Aí eu fiquei então, esse que fiquei mal na história. É um dos grandes problemas do mas Brasil. Esse artigo, você pode falar. Não, pode falar. Não, então, mas esse artigo aqui é evidente. Se você pegar a data que ele foi publicado lá em cima, deixa eu ver se... Opa, deixa eu subir um pouquinho, ver quando ele reflete de uma motivar o debate, ó, em 2006. Até hoje só piorou. Só piorou o debate. Então essa é uma coisa que eu achava interessante, levantar uma bandeira que... Sim, não. Cara, então, eu quero falar, acho que um dos problemas do Brasil, e é uma coisa que já apareceu várias vezes aqui no podcast, é de que parece que a gente formula opiniões e, pior ainda, leis, não baseado num dado científico, no estudo, alguma coisa que é apresentada, que tem alguma... porque é muito mais difícil você apresentar isso, você embasar isso, alguma coisa. A gente pega muito em cima daquilo que tradicionalmente vem sendo feito. Exato, parece confiável, né? Margem de erro, né? Mas eu nunca vi nenhum livro assim, de estatística que fale que dá 2 pontos percentuais para tudo. Igual para tudo. Não, e aí, por exemplo, alguém que não entende nada, alguém que tá vendo e fala assim, pô, não, eles dão uma margem de erro, então bacana, dá uma coisa para tipo assim... Uma imagem de credibilidade. Mas dá mais credibilidade, sim. Fala assim, não, peraí, às vezes também, a gente tá limpando a nossa barra de, não, pode ser que seja isso, não seja, e a pessoa que não entende nada vai falar, pô... Agora, o ponto é o seguinte, é isso como eu tô... Eu não dá para esperar que a população saiba, mas assim, a própria comunidade estatística no Brasil, que é pequena, o pessoal também não tem olhado muito para isso, né? A não ser assim, esforços assim, né? Como esse que... Sim. É uma população muito pequena de estatística no Brasil. É uma população pequena. Agora, nesse caso do Ibope, o que me assusta é a amostragem. Como é que 6 mil... casos. Entendi. Você entendeu? Entendi. Como é que pode representar o Brasil, 6 mil casos? E isso daí você tem toda a razão em questionar, porque muitos teoremas em probabilidade não são nada intuitivos. Mas esses teoremas, por exemplo, esse teorema que eu falei chama Teorema Central do Limite, ou Teorema do Limite Central. Tá. Ele abriu as portas para a estatística. E esse teorema, ele literalmente, se você... não, diríamos assim, se você não tiver esse tipo de preocupação que você está refletindo, expressando, é porque você
Não entendeu, mas assim, na prática, esse teorema diz assim, não existe um número X, não importa qual seja o tamanho da população, se é grande ou pequena. Tá. Se o número de observações aumenta, a média vai para a distribuição normal. E aí você consegue ter um formato da coisa. Entendi. Mas Isso é estranho. Mas para ver se eu entendi, então, isso significa que não importa quantas pessoas, se na você, população. Se você avaliar recorrentemente, o resultado vai representar o total, é isso? Então, a amostragem, ela não tem que ser representativa, no sentido de tem que ter, tem tantos homens e tantas mulheres. Então, a amostragem, não. A amostragem não tem que ser. Esse teorema funciona de tudo quanto é jeito, de ponta cabeça. E o pessoal testa há séculos, né? Séculos não, há décadas, em simulação por computador. Funciona. Agora, o ponto é esse. Mas se eu tenho uma população de 200 milhões, por que 1.500, 1.900 só? Não é intuitivo, como você falou. E tem vários teoremas probabilísticos que não são intuitivos e funcionam. Isso daí eu concordo, é difícil explicar para a população. Difícil, e os alunos lá em inferência e probabilidade também demoram, porque eu provo o teorema, mas é duro cair, demora para cair a ficha. É difícil mesmo. Então isso daí, mesmo provado o teorema, eu na época ainda ficava um pouco atônito, mas assim, demora para cair a ficha. Raciocinar como estatístico não é o de primeira. Com certeza. Existem coisas assim. Teoricamente, então, pelo que eu entendi, assim, podia ser até menos pessoas, não importa. É que se fosse realmente aleatório os pontos que eles vão medir, se a amostragem... Mas não é, o problema é que não é aleatório. Aí eles se separam por regiões do Brasil, tudo bem, mas abrir uma margem de falar, você entregar uma coisa que não está real. A margem de erro pode ser bem maior, pode ser menor, não é margem de erro, ela não existe. Se a amostragem fosse aleatória, poderia abrir intervalos de confiança. Aí sim, aí a gente poderia ver o que acontece, mas prometer 2 pontos percentuais iguais para todo mundo, na teoria estatística não existe isso. Isso daí é coisa que a gente precisaria tirar e fazer como é o correto nos Estados Unidos, informa o ponto. A amostragem sendo aleatória ou não, é por cotas, tudo bem, não é aleatório, mas qual foi a proporção? Foi essa, informa o ponto. Não prometa margem de erro que nem está fundamentada na ciência. Entendi. Só que tem essa... E essa lei, então, foi feita por desconhecimento disso. Por desconhecimento disso daí. Nos Estados Unidos, eles só informam o ponto. Que é só a pontuação do cara, é isso? Cara, exatamente. Entendi. Entendi. Agora, na ciência em geral, não. A gente precisa abrir intervalo de confiança, até para saber assim, se o remédio está com qual a garantia, entre aspas, assim, a confiabilidade da pesquisa. Certo. Aí, na ciência, geralmente é feito o intervalo de confiança. Ninguém usa margem de erro em artigo científico, é intervalo de confiança. Certo. É intervalo de confiança. Entendi. E é esse trabalho, esse doutorado que você tem em psicologia experimental, né? Então, na psicologia experimental acontece, eu gostava, né, a gente estava conversando antes aqui, às vezes filmes de adolescência, serial killer e tal, eu gostava. A gente estava falando antes da nossa... eu adorava essa área, nossa né? Paixão compartilhada por assassino. Mas eu aliás, eu tô me sentindo muito seguro aqui, né? Os dois começaram, meu preferido é o... pois é. É o Anthony Hopkins ali, não? Pô, tem o cara que come, gente, não sei o que, eu falei, pô... O outro faz a pele de abajur. Você tava também falando, não vem com essa não. Eu tô seguro, mas assim... Até porque eu sou 1/3 aqui eu tô em minoria aqui. A margem de erro pra mim tá ruim. Não, mas ali foi assim, interessante, porque eu tava pensando em voltar a estudar, já tinha terminado o mestrado, tava dando aula já de estatística, e aí eu conheci a pessoa que é meu orientador, e a gente tava com ele trabalhava professor da psicologia experimental lá da USP, ficamos conversando, ficamos amigos, e ele falava, bom, olha, a gente tá precisando, só tem eu de estatístico aqui, é só bomba que vem na minha mesa, vamos trabalhar junto? Aí vamos, eu fiz lá, aí ele falou assim, mas eu não conheço nada de psicologia, não conheço Freud. Ele falou, não, nada disso. Nós vamos trabalhar aqui com métodos, inclusive você é mestre em estatística, então eu vou nós vamos tentar melhorar, aprimorar métodos para o pessoal da psicologia. Então o doutorado assim foi na psicologia experimental, mas eu tratei de métodos mesmo. Então Entendi. A ideia era pegar, por exemplo, dados longitudinais, então é uma outra estrutura de dados, né? Como é que você sabe se um tratamento funciona se você observa várias vezes uma mesma pessoa?
Então não dá para usar o modelo de regressão tradicional, porque ele supõe independências entre as observações. Então uma coisa é fazer um modelo, eu tenho uma observação sua, uma observação dele, né? E aí tem que supor independência. Agora, se eu observo você várias vezes, Entendi. e ele também várias vezes, essa suposição de independência não está legal. Você responde de uma maneira e tem um padrão, uma correlação nas suas respostas. Aham. Então existe uma outra classe de modelos só para dados longitudinais. A gente chama de são dados longitudinais. Que legal. E aí existem alguns modelos que competem entre eles ali. Eu tentei estudar os dois e ver, né? Entendi. São dados longos, então não é qualquer modelo estatístico. E isso é coisa dos anos 80. Aí eu te pergunto, como é que o pessoal avaliava tratamentos com drogas ou não? Tratamentos, né? Antes dos anos 80. Eram com modelos que não eram adequados. Aham. Então, mas essa classe nova de modelos é coisa dos anos 80, 90, é É novidade. bem novo. Então, aí eu acho que assim, muitas coisas precisariam ser revistas aí na literatura. certeza. E tão novo que o professor te chamou, né? Porque já não era, ainda não era usado, né? Não era usado, né? É pouco conhecido. Até essa classe de modelos para dados longitudinais, geralmente é assunto de pós-graduação, porque é relativamente recente. Agora que parece que algumas faculdades de estatística estão dando lá no último ano, porque ele é computacionalmente intensivo. Entendi. Então rola uma programação meio pesadinha. Então, Aí ficou pior ainda. Então, isso, alguns cursos de graduação em estatística dão lá no último ano, não é obrigatório. Então pode ser que nem entre os estatísticos é muito famoso. Então, é porque agora está tendo uma revolução computacional, então a estatística está se beneficiando, né? Então, você tem um estatístico que vem aqui e vai falar outra coisa. Não, mas daria para fazer não sei o quê. Então, porque está tendo uma revolução na estatística agora. Por causa do computador. A prova disso é a tal da ciência de dados. Data Science é a Certo. moda, é a crista da onda agora no momento. E como é que é? Eu ia perguntar sobre isso mesmo. Como é que é essa... Como é que eles usam a estatística no Big Data aí, Então, né? Big Data, então, essa história aqui é o seguinte, essa história é uma história nova. Eu vou arriscar uns pitecos aí, Sim, porque é sim. novidade, a gente não sabe onde Aham. a coisa vai dar, tudo coisa nova. Big Data, por definição, não é muito também a minha área. Na minha área é mais estatística, então na minha cabeça tem uma diferenciação. Mas Big Data é tudo aquilo de dados que não cabe no seu computador. Tá. Já virou Big Data. Então, por exemplo, eu vou ver se o IBGE, todo ano ele solta o PNAD, Pesquisa Nacional Domiciliar, né? E ali já tem umas 200, 300 mil linhas o arquivo. Então já não dá para abrir mais no Excel. Então ele já solta lá um texto dizendo o que são as variáveis, explicando. Tá. Em cada linha, em cada coluna, não é linha e coluna, em cada posição, toque, ele fala, isso aqui vai dar do toque tal ao toque tal. Então existe uma ciência de dados para você ir lá e buscar os dados que você quer. Você não abre mais tudo. Então tem toda uma história de sair programando para buscar os dados dentro desse arquivão, só aquilo que você quer. Só o que você quer, entendi. Porque não dá mais para abrir assim. Não dá mais para olhar tudo. Não dá né? mais para olhar tudo agora. Entendi. Então isso, Big Data, ciência de dados é só uma área, vamos dizer assim, da ciência nova, não sei se também é assim, mas é de buscar dados que você não consegue mais e aqueles dados específicos trabalhar. Aí vem problemas, por exemplo, de um estatístico chato. Peraí, mas você vai no Facebook, pega lá, digita uma palavra e busca todas as frases que estão ali falando sobre aquele assunto que você pesquisou. Será que essa amostragem é aleatória? Não é. Dá para fazer inferência estatística? O que é inferência? É afirmar algo para a população. Não dá. Então fica assim, o que acontece com Big Data e Data Science? O pessoal busca os dados, faz uma análise e faz uns gráficos. Não dá para afirmar algo para toda a população. Tá. Porque a amostragem não é aleatória, é a amostragem intencional, que as pessoas ficam antenadas naquele assunto e escrevem sobre aquele assunto. Qual seria o correto para poder fazer inferência estatística, né? É você simplesmente sortear usuários do Facebook e colocar um questionário para eles. Agora, você ir lá e pegar, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma área nova agora chamada Sentiment, análise de sentimento. Sentiment Analysis.
E tem um pacote novo do software R, eu gosto de usar esse software R, que chama R-Sentiment. Então, por exemplo, vamos no Twitter, sei lá, tem o Twitter R também, né? Trump fez um discurso e aí as pessoas queriam saber o impacto do discurso dele na mídia em geral. Uhum. Aí vem um estatístico, usa esse pacote, entra lá no Twitter, por exemplo, e pega o discurso dele, pega lá, sei lá, 100 mil frases, né? Aí você vai ver a primeira frase, lá estava assim: odeio Trump, mas a política tributária dele é legal. Aí tem um algoritmo que ele vai pegar frase por frase e vai fazer eu odeio, aí odeio não é não gosto, né? Do Trump, mas, aí tem esse mas, a política tributária dele é boa. Boa é diferente de ótimo, tá? E para cada frase, esse algoritmo vai dar uma nota. Entre -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Aí se você tem, sei lá, 100 mil frases, você vai ter 100 mil notas. Uhum. E aí você vai fazer um gráfico dessas 100 mil notas entre -3. Né? E aí se, por exemplo, tiver um gráfico meio assimétrico à direita, significa que o impacto foi negativo. Se foi assimétrica à esquerda, é que o impacto, as notas estão mais à direita. Então o impacto do que ele falou foi positivo. E assim as pessoas estão fazendo isso com Big Data, não, com ciência de dados. Ciência de dados. Então é gráfico, é gráfico. Entendi. É gráfico, porque a amostragem não foi aleatória, foram aqueles que o odeiam ou amam, cara. Certo. E isso não é amostragem. Então a estatística não é pegar dado e fazer gráfico. Então, mesmo porque eu nem poderia usar os métodos estatísticos aí, porque a amostragem não foi aleatória, já fere. Agora, Big Data, Data Science é isso. Então, tudo bem, não dá pra fazer, mas eu quero ter uma ideia rápida, imediata. Uhum. Você vai, pega um pacote, puxa os dados, faz um gráfico, ó, dá para ter uma ideia. Mas isso aí, tem gente que fala, então, é tudo novidade. Uhum. Tem um grupo que fala, isso não é estatística, não é ciência. Tem outro grupo que diz, não, mas eu quero saber. E aí? Quero saber. Então é tudo novidade. Eu estou olhando assim, olha, no Big Data Science não é estatística, mas um pode estar pegando um pouco o espaço do outro. Eu acho que a tendência é mais aí, esse lado, aí, né? Isso aí não vai morrer, vai continuar. Eu acho que vai aumentar. Você estava falando, eu me lembrei a gente estava até conversando antes de coisa do Netflix. Tem um documentário no Netflix, eu não me lembro o nome, depois se você quiser ver, você procura. É sobre é um documentário sobre aquela empresa dos Estados Unidos que deu aquele rebuliço, aquela Cambridge Analytica. Ah, eu vi esses dias. Você viu esse documentário? Então é bem parecido isso, que uma hora ele explica lá que para tentar prestar serviço para candidatos que estão na eleição, né? Isso, e eles pegavam, era mais ou menos uma análise de sentimento, como essa, só que sim, o grande hack. O grande hack, é esse mesmo. Não é a privacidade hackeada? Eu não sei se é esse agora. Não sei se... eu acho que é esse mesmo. O grande hack, então acho que é esse daí. É um documentário que tem uma menina, né? É um documentário, tem a menina que trabalhou nessa Cambridge Analytica. Foi isso que eu vi. É muito legal. E uma hora que eles... Tem uma hora do documentário, você assistiu, Rafael? Não assisti. Tem uma hora do documentário que ela explica mais ou menos o que essa Cambridge Analytica fazia. Era bem parecido com o que o Koch estava falando. Porque eles pegavam... eles selecionavam pessoas, não era uma amostragem grande. Nós iam em redes sociais e percebiam aqueles discursos assim, não tô nem lá nem cá para tentar jogar propaganda. Aí já combina várias coisas. Exatamente, eles selecionavam as pessoas que estavam meio em cima do muro e focavam, bombardeavam essas pessoas com propaganda do candidato do candidato que eles queriam vender. No caso era o Trump nos Estados Unidos, né? Entendi. E é legal porque... É legal não, né? É meio amedrontador, mas é legal pelo lado científico, né? Mas a abordagem é legal porque você tá apesar de ser... É legal o contraste, né? Porque são milhões de pessoas. Você está analisando muitos dados, como a gente nunca conseguiu analisar antes. Só que você está focando pessoas específicas. Só que aí então, o que fazer com esses dados aí que é o ponto. Porque parece que... não eram permitidos, parece que o Facebook ofereceu outras coisas que
teoricamente, ou deveriam ser apagados esses dados, né? E É, não poderiam tem ser uma história- utilizados. Isso. Esse foi toda Isso, a história meleca da bomba, né? Que Agora- inclusive no fim levou aquele negócio do Zuckerberg indo Isso, pro exatamente. Congresso lá. Aí ele falou responder. que vão melhorar o sistema de segurança interna. É. né? Eu vou melhorar. Eu não sei quem ele acha que ele tá enganando, né? Pois é. Você me desculpa, É. mas você tá enganando quem, cara? Então, mas aí é aquela história, o que fazer com os dados. Por exemplo, uma vez eu participei numa apresentação pré-defesa de doutorado, e antes teve uma abordagem na psiquiatria. Uma abordagem interessante, eu nunca tinha parado para pensar, mas você vê como essas coisas já estão indo em outras áreas. Tinha acho que era projeto de mestrado, de doutorado, eu não me lembro, é um rapaz médico da psiquiatria, e ele o projeto dele era entrar em salas de bate-papo, de chat, puxar assim as frases, né, as conversas, e tentar identificar tendências a suicídio. Que interessante. Depressão. Eu achei muito Que legal. beleza, isso uma daí. aplicação, É uma aplicação positiva, sim, né? sim, pra então. isso. Aí eu fiquei com Não, vontade. não movida a ganância, Não, né? não, era o projeto, Que legal. Pelas palavras, em tentar estimar alguma coisa assim sobre a tendência suicida. Depressão. Depressão, tá. Depressão. Eu achei muito interessante isso daí. Então, assim, existem coisas assim que é interessante você tentar... o que o pessoal acha, sei lá, Machado de Assis. Você entra na rede social, puxa tudo lá e faz um estudo. Uhum. Né? Agora, o pessoal fazia isso e com dados que não estavam autorizados, aí deu essa meleca toda aí. Foi tudo que Pelo menos é o que eu envolvido no entendi, né? Facebook. Pelo menos assim, Foi né? isso mesmo. O que eu entendi foi isso também. O Facebook estava envolvido, o Envolvido, Facebook disse que deu... Tava lavando as mãos, não sei de nada. Cada um disse que foi o outro, né? Aí fica aquele negócio e na verdade foram os dois. Mas é uma boa dica assistir esse documentário. Sim, eu vou dar uma olhada, assim. É que aquela coisa a lei de Murphy capitalista, né? Se alguma coisa pode ser usada para explorar, ela vai ser usada para explorar. Pra fazer não o tem mal, jeito. né? É impressionante, né? Achar neutralidade na ciência, não vai rolar essa daí, neutralidade. Então, aí que tá, porque acho que você pegou um ponto bacana, que assim, como é que encaixa a questão da neutralidade na estatística? Porque é um ponto sensível, como você mesmo falou, aquela coisa da margem de erro, às vezes nem foi a intenção de botar a margem de erro como lei, não foi uma intenção do tipo assim, não, vamos fazer uma coisa que seja explorável. O problema é que assim, qualquer dado científico, ele não foi criado num vácuo, né? Ele age dentro da sociedade. Sim. Que foi uma coisa que aconteceu com o Ricardo Galvão. É Ricardo Galvão? Ricardo Galvão, que é o diretor do INPE, que lançou... esse que é caso recente, que ele lançou um dado estatístico sobre as queimadas na Amazônia, e o presidente não ficou nem um pouco contente com o que ele falou, e já falou, não, você falou, isso é mentira, que não sei o que, ele tá usando politicamente esses dados, não sei o que, e demitiu o cara, né? Então, assim, e por um lado, tem um presidente que, tipo assim, o cara falou uma coisa e não falou comigo antes, e tem essas picuinhas, política e blá, blá. Só que, por um outro lado, também, às vezes tem a visão política do outro cara, do Ricardo Galvão, que às vezes ele com aquele dado, ele falou, não, eu vou passar aquilo porque aquilo faz bem para minha retórica política anterior, entendeu? Então, para ele era um dado valioso também. Eu não sei, porque eu não conheço a visão política do cara, mas ele peitou diretamente o presidente, não acredito que ele seja correligionário do governo, né? Então, tipo, ele tem também o dado científico, que o dado científico parece que o que ele falou não é nada falso, era verdade, tanto que foi depois corroborado por dados da NASA, e eles viram que os dados que ele lançou foram realmente, são dados válidos, né? São dados verdadeiros. Só que tem aquela coisa, é uma arma que é política que serve para um lado também, né? Vou te dar um exemplo famoso. Não é totalmente inocente, né? Tipo assim, eu só mandei um dado. Ele sabia o que aquilo ia causar pro governo também, né? Entendi. Eu vou dar um exemplo famoso de neutralidade / não neutralidade na medicina do século passado. Por exemplo, um dos gênios assim da estatística é um cara chamado Ronald Fisher.
É um cara duro de conversar. Ele foi mandado embora de tudo quanto era trabalhos. Ele conseguiu um emprego quase que de favor numa estação meteorológica lá no norte da Inglaterra, no fim do mundo, porque ele era aquele cara genial, mas ele não conseguia lidar com pessoas mesmo, o Ronald Fisher. E lá ele criou um método chamado ANOVA, né? Aí ele revolucionou mais ainda a estatística. Então, mas esse cara, ele foi ridicularizado, hoje não, mas ele foi ridicularizado pela comunidade médica assim, por décadas, porque naquela época a medicina estava estudando o efeito do tabaco, do cigarro no câncer de pulmão. E aí eles entenderam fazer correlação, teste de correlação, medir correlações, e a correlação era alta, era forte. E aí o Fisher falava, não, peraí, fumar não causa câncer. Aí, como não? Olha aqui, correlação, tá tudo correlacionado. Sim, tá correlacionado. Mas assim, fumar não causa câncer. Aí depois demorou muito tempo para as pessoas começarem a entender. Correlação não é causalidade, não é causação. Correlação significa que se uma coisa aumentou, a outra pode ter aumentado ou diminuído numa determinada intensidade. Mas entre X e Y, pode ter outras variáveis interferindo, de maneira que você medir a correlação de X e de Y e ficou forte, não é causalidade. Então Fisher sempre falou, o que você fez aí não prova que fumar causa câncer. Significa que estão correlacionados. Então já existe problema de linguagem entre as áreas. Sim. Então, assim, a ciência é neutra? Não é neutra. As pessoas podem fazer muitas coisas. Mas Fisher, naquele estilo dele, simples e, digamos assim, tímido, ele também não se esforçou muito. Mas ele foi ridicularizado por décadas. E o método estatístico, ele estava certo. Encontrar correlação não prova causalidade. E isso aí é falta assim daquela percepção mesmo do que você está usando. Qual a limitação da ferramenta que você está usando? Né? O provar correlação não é que causa uma coisa ou outra. Então, é neutra. O que as pessoas podem fazer? É decisão política? Sim. Mesmo cientista. Eles não são obrigados a conhecer tudo de estatística. Então, de repente, o que eles escrevem ali pode ter alguma coisa aqui, outra ali, assim, mas eles são médicos, eles não são estatísticos. Né? Eu acho que agora está começando a ter um movimento assim mais de as pessoas trabalharem de forma equipe, né? Eu lembro que uma vez teve uma palestra lá na Unicapital, onde eu dou aula, era Doris, ela do CONRE, do Conselho Regional de Estatística. Uma vez ela comentou que houve há um tempo atrás um movimento nos Estados Unidos de abrir e voltar a ver as caixas pretas de artigos científicos que estavam com erros estatísticos. Isso houve lá, a caixa preta foi aberta. E várias coisas, remédios que poderiam estar circulando não estão, e alguns que não deveriam estar circulando estão. Então, aí houve um movimento assim tímido de tentar fazer isso no Brasil, não deixaram. Então, mas aqui, a partir daí, o Conselho Regional de Estatística atuou dizendo assim, a partir de agora, então tem que ter um estatístico junto. E isso já tem uns 8 anos ou 10. Entendi. Porque médico, eles estudam um pouco estatística. Eles não têm, assim... É diferente de um cara fazer 4 anos de estatística. E é uma área onde a estatística é muito importante. É muito importante. Então, lá nos Estados Unidos, eles passaram assim, agora médico só pode fazer isso, isso e isso. Né? E na Europa é diferente. Na Europa, eles andam mais de times. Então, tem o nutricionista, tem o médico especializado em câncer, aqui tem um estatístico ali. Então, aqui o nosso modelo está andando caminho parecido com o europeu. Tá? Por exemplo, agora a tendência assim onde tem grupo de pesquisa e tem planejamento de experimentos, tem que ter o estatístico para assinar. Isso aqui no Brasil aqui também? Aqui no Brasil, então, por exemplo... Que essa era uma pergunta minha, como é que você acha que essa área está progredindo então, aqui? Então, agora acontece o seguinte, qualquer notícia que o William Bonner disser sobre eleição, você pode ter certeza que algum estatístico assinou, e ele pode ser preso. Que legal, agora ele responde criminalmente agora. Então aumentou a responsabilidade por outro lado também. Então assim, dentro daquilo lá que ele é obrigado a fazer, ele faz, as contas estão certas, entendeu? Entendi. Outra coisa é questionar os métodos que são lá utilizados e são forçados a usarem lei agora.
Então eles meio que estão agora protegidos, entre aspas, assim, né? Isso nas mídias grandes, né? Na tradicional. E essas como é que coisas... isso- Então, quando tem eleição, eu nunca vejo um estatístico falar. Você repara? Nunca vi, eu vejo sociólogo, nunca vi um estatístico falar. É verdade. É verdade. Nessas horas, ninguém chama estatístico. E por que que... Porque Boa cultura? pergunta. Acho que já virou cultura, viu? Porque como ninguém chama... É porque a gente não tem a cultura da Não estatística, tem, né? não tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma... Tem. Você vai assistir um jogo de basquete, né? Sim, É um Casas monte de apostas, dados tudo, estatísticos, né? É Então, verdade. só um jogo de basquete já tem, né? Tudo. Não, a média desse cara é tanto, tal, e tantos por cento de acerto, Erro e não sei o que lá. É. E a gente não tem essa, Não tem. você não vê isso no futebol, né? Você não vê o Galvão falando da porcentagem de... Não, o Galvão fala aquilo que ele acha de que tá conversão. acontecendo e ele É. faz uma narrativa fantástica que é dele. Cara, eu odeio o Galvão Bueno. Mas acho que é uma coisa de E cultura uma mesmo. voz horrível também, a dele. É meio esquisito, Vai mas... uma teoria do caos aí também. Uma É. teoria Então, do que é caos. o que eu falei no começo, é muito interessante porque tem, se você pesquisar, tem... se aplica esses modelos em comportamento de grupo, para estudar o comportamento de grupo. Eu né? acho que coisas assim na sociedade devem estar rolando, assim. Testes assim de grupos, analisar discurso, análise de discurso. Isso que eu comentei de buscar frases na internet para fazer um estudo, parece que o pessoal da área de línguas fala que isso é análise do discurso. Eu achava que data science era a maior novidade do mundo. Não, isso aí já é uma ideia velha, antiga. Então, parece que isso daí de buscar discurso, estudar e fazer uma análise se é positivo ou negativo o impacto, né, é análise do discurso. Então, tem muita coisa sendo analisada por aí também, né? É verdade. Cara, acho que é isso aí, senão nós vamos... Já quase entramos em outra discussão aqui. Mas eu, fico... Não, cara, aí, pô, né? foi muito legal Muito assim, bacana, qual as que- informações que você trouxe, que são coisas que as pessoas deveriam saber, assim como o nome daquele cara que você falou, que ganhou o prêmio. O Arthur Ávila. Arthur Arthur Ávila. Ávila, assim, eu posso estar enganado. Se me tiver enganado, me desculpem. Não, a gente já descobre Dá isso uma aí. olhada. Arthur Ávila é medalha Fields do Brasil, é motivo de honra esse cara. Com certeza. Arthur Ávila, do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ele mesmo. Então é isso Surfista, matemático, Que homem legal, da- cara. medalha Fields, é orgulho nosso. E surfista Olha também, lá. né? Ia lá. Você viu? Tá vendo? Que legal, Nossa, cara. a Tem medalha o Fields. estereótipo de surfista, Ele né? tem maior cara de surfistão. Como né? é que você vai... Quando você vai falar que esse cara Tá vendo? E o tem uma INPA, medalha Fields? o INPA é um dos grandes centros de matemática no mundo. O INPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Só tem curso de pós-graduação, não tem graduação lá. E lá no INPA você tá com... Já ouvi histórias assim, o pessoal tava estudando igual um doido. E aí ele entrou na sala de um professor que tava dando a disciplina com um livro na mão. O professor tá aí? Não tá. Mas o que você tá tendo no meu livro aí? Aí o próprio autor do livro que o cara estava estudando estava ali, por acaso. Então é um dos maiores centros de matemática do mundo, o INPA. E o pessoal brinca, quando vai pro INPA já está meio a caminho do Juquiri. Essa é uma das piadas que eles falam. Né? Poxa, que legal. Mas, cara, bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigado, cara. Eu Xavier, que aí, agradeço pô. aí. Eu Pô, não foi tenho oportunidade genial, de falar essas coisas com ninguém, né? Foi muito legal mesmo. Não, e a gente já vamos marcar já um próximo episódio. Tá aí, bom. Vamos É, embora. com vamos embora. certeza. Pra gente partir mais pra essa parte do filosófica, da teoria do caos, que a gente começou Pô, a falar, mas não... Não entrou Não muito assim, adentrou. né? Eu gosto dessas coisas também, viu? Que é legal pra caramba, cara. Eu agradeço, é uma honra. Obrigado. Legal É isso mesmo. aí. Obrigado Tá por bom. ter vindo. Valeu. Bom, beleza. Olha, é isso aí. Então falou. Tchau, gente. Pronto. Legal. Nanete, pode...